Todo adolescente assistindo Gilmore Girls queria ter um relacionamento com a mãe igual a Rory tinha com a Lorelai. Porque a Lorelai era a ultimate cool mom. Ela é sagaz, ela é irônica, ela faz a vida adulta parecer um compilado de referências pop. E por anos ela foi usada como esse padrão da mulher inconvencional. Uma mulher que conquistou tudo sozinha, sem o dinheiro dos pais, sem o dinheiro de algum homem ajudando. Só que apesar da Lorelai ser uma das personagens mais amadas da história da TV, ela também é uma das mais estagnadas. Olá, eu sou a Thay e esse é a Thay Te Conta. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos, fãs ou haters de Lorelai Gilmore. Então vamos lá falar sobre ela. Oh. Alright. Você já percebeu como a vida da Lorelai parece o sonho de uma adolescente do que seria ter a vida adulta? Não é só o jeitinho dela, é um estilo de vida meticulosamente pensado para ser contrário. Ela sobrevive numa dieta de comida congelada e fast food e doces, porque uma refeição balanceada, sentada à mesa, a lembra demais da mesa de jantar na casa dos pais dela. E a casa dela é decorada com uma vibe kitty, coisas encontradas numa feira de antiguidade que não necessariamente combinam uma com a outra, e vibrantes, que não poderia ser mais diferente de como a casa que ela cresceu é. E que também parece como uma adolescente que viveu naquela casa decoraria o seu quarto se tivesse a oportunidade. Na superfície, tudo isso é só Lorelai sendo Lorelai. Mas por baixo disso, a gente percebe os sintomas do desenvolvimento interrompido dela. A Lorelai perdeu os seus anos formativos, o grande momento da vida onde você pode ser egoísta, responsável, imprevisível, que é o final da sua adolescência. Por que ela precisou se tornar adulta para criar a Rory? Ela passou o resto da vida sendo uma adolescente para si mesma. A primeira escolha de comunicação dela em qualquer situação é sempre sarcasmo, ironia, brincadeira. Sempre que uma conversa fica muito séria ou que um relacionamento fica muito sério, a Lorelai se ejeta dali fazendo alguma gracinha, uma piada. Ela usa a sua sagacidade para manter as pessoas afastadas. Porque se ela estiver falando super rápido, não dá tempo dela sentir as coisas. E a sua independência tão convicta não é só algo do qual ela se orgulha muito, mas é também um mecanismo de defesa. Toda a identidade da Lorelai persiste, reside nela ser a anti-Emily, a mãe dela. Na narrativa da Lorelai, a Emily é a vilã da história. Ela é controladora, ela é venenosa, ela é rígida, enquanto a Lorelai é simplesmente um espírito livre. Ela fugiu da casa dos pais porque ela não queria se tornar uma cópia da mãe. Mas a ironia é que quanto mais ela toma as suas decisões pensando no que seria o contrário que a mãe faria, mais ela dá controle à vida dela para Emily. Então, será que ela tá realmente vivendo a vida dela de forma autêntica? Ou ela tá protestando contra os pais o tempo inteiro? Prestando atenção na série, você percebe que a Lorelai nunca realmente escapou desse ciclo vicioso. Ela é basicamente a mesma pessoa que a Emily numa fonte diferente. Ela tem a mesma teimosia, a mesma necessidade de ser a pessoa mais esperta da sala, a mesma tendência a manipular as situações ao seu favor, e tudo isso a mantém presa no momento em que ela descobriu a sua gravidez. Se a Lorelai é como o Peter Pan se recusando a crescer, Stars Hollow é como a própria terra do nunca dela. Porque pensem como a cidade funciona. Os habitantes, os moradores, os vizinhos da Lorelai nunca a responsabilizam pela falta de pontualidade, falta de atenção dela, ou até mesmo vários momentos de egoísmo. Na real, eles a tratam como a camponesa mais especial do vilarejo, a mascote da cidade. Ali ela vive dentro de uma bolha, onde essa falta de amadurecimento dela não só é tolerada, como é celebrada. A
Lorelai também é epítome da eu não sou como as outras garotas. Ela tem orgulho de ser uma mulher que tem um apetite muito maior do que qualquer outro homem com quem ela vai sair pra jantar. Ela tem mais sagacidade do que várias pessoas mais inteligentes, intelectuais. Tudo isso enquanto é essencialmente linda. E conforme a série vai progredindo, a gente percebe que essa energia de Cool Girl, ela tá enraizada num desgosto pela feminilidade tradicional. E isso fica muito óbvio quando ela se depara com mulheres que fazem escolhas diferentes das dela ou escolhas que ela não faria. Para a Lorelai, mulheres que se importam com domesticidade, ou uma grande festa de casamento, ou conquistas tradicionais, são motivo de piada. Ela usa a astúcia dela como uma arma para diminuir essas mulheres, para diminuir a conquista dessas mulheres, sem fazer parecer que ela as está atacando. Só que também, no fundo, acaba sendo uma forma de defesa, porque enquanto ela tá rindo, enquanto ela tá diminuindo essas mulheres, que ela se considera tão melhor, ela tá justificando uma falta que ela sente na própria vida. Ela tá dizendo pro mundo, eu não tô presa nessa imaturidade, eu só sou muito cool, eu sou muito descolada pra isso tudo. No fundo, ela queria todas as mesmas coisas que ela desconsiderava que essas outras mulheres queriam. Uma vida doméstica com um parceiro longo e uma festa de casamento e tal. Só que o triste é que nessa obsessão por ser radical, ela acaba não só sendo. Ela acaba não percebendo por muito tempo que ela pode só sonhar com essas coisas comuns. E que isso não vai torná-la uma tradwife, ou vai diminuir a independência dela, ou todas as conquistas que ela teve com o próprio suor sozinha. Ela pode concordar uma vez ou outra com algo que a Emily pensa sem trair a própria identidade. O relacionamento da Lorelai com a Robbie é a grande essência dessa série. A amizade inseparável, intocável das duas. Mas quando a gente analisa por uma ótica mais moderna, por uma ótica mais adulta, a gente percebe que o estilo de educar da Lorelai é uma resposta traumática à forma como ela foi criada. A Emily era fria, controladora e ela exigia a perfeição. Então, a Lorelai foi para o extremo oposto. Ela era parceira, confidente e ela se recusava por limites na filha. E o problema é que quando uma mãe se recusa a ser adulta da relação, a criança é forçada a fazer esse papel, a preencher esse vazio, porque precisa existir um adulto. É um fenômeno que os psicólogos chamam de parentificação. Desde o primeiro episódio, é a Rory que mantém elas na rotina. É a Rory que se certifica de que elas têm pó de café em casa. É a Rory que provê estabilidade emocional quando a Lorelai surta. E existe até mesmo um episódio onde a Lorelai não tem mais nenhuma roupa limpa porque ela simplesmente não lavou roupa. E ficou muito chateada quando descobriu que a Rory tinha lavado as próprias roupas dela sozinha. A Lorelai precisa que a Rory seja a sua âncora emocional, que é muita pressão para se colocar numa criança. Só que a verdade é que, sendo a mãe legal, sendo a melhor amiga, ela é quem forçou a Rory nesse papel. Ela é que colocou esse peso da Rory ser perfeita. E a gente percebe isso conforme ela sempre comenta como a Rory já é adulta, como a Rory se criou sozinha, como a Rory já nasceu madura, que ela nunca teve trabalho. Porque para ela, o seu valor próprio estava associado ao seu sucesso como mãe adolescente. Se ela desse certo criando a Rory, se a Rory desse certo, significa que tudo que os pais dela falaram pra ela estava errado e ela estava certa em querer seguir com a vida dela sozinha. Então a Rory, crescendo com esse peso internamente, não se permitia falhar em momento algum, porque se ela falhasse, ela quebrava essa fantasia. A Rory não é só uma filha para Lorelai, ela é a copiloto no mundo onde a Lorelai nunca vai aprender a pilotar um avião sozinha. Bom, e no fim, isso tudo torna a Lorelai a vilã da história? É claro que não. Ela tampouco é uma mocinha, uma heroína perfeita. A Lorelai, ela nada mais é do que uma sobrevivente que conseguiu construir uma vida do exato nada enquanto ela era basicamente uma menina, uma criança.
E isso exige uma força de vontade que a maioria das pessoas não tem. Só que quando a gente chega no Revival, por exemplo, a gente vê que apesar de todo o tempo que se passou ali, a Lorelai continua no mesmo lugar, lidando com os mesmos problemas de comunicação, ainda aterrorizada de unir a sua vida completamente com a do Luke. E ainda tendo as mesmas discussões com a Emily que ela que ela tinha na primeira temporada. Nós amamos a Lorelai porque ela é divertida e porque a gente vê a nossa própria vida adulta refletida nela. E porque a gente inveja a liberdade nos dramas dela. Mas ela também é um alerta do que acontece quando a gente permite que o nosso trauma defina toda a nossa personalidade. E que ser independente não é sobre fugir de onde você veio, mas sim sobre entender quem você é. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, quais as suas percepções sobre a Lorelai. Se você já tinha assistido Gilmore Girls, se eu te deixei inclinado a começar a série ou não agora. E se você quer outros vídeos aqui sobre outros personagens, comenta aqui embaixo também para eu trazê-los aqui. Tenho vários outros vídeos sobre Gilmore Girls aqui no canal que eu vou deixar nos cards. Acho que aqui. Ou aqui. Não sei. Eu vou deixar nos cards aqui se você quiser assistir. Se você gostou desse vídeo também, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, me ajuda muito, e compartilhar com os seus amigos, fãs, ou que você quer tornar fãs de Gilmore Girls, da Lorelai Gilmore. Um beijo e até o próximo vídeo.